a maior vilã que nunca existiu, Kaguya Otsutsuki do Lucas. Se inscreve no canal e bora, se não der merda, falar merda, o Lucas. Que a Kaguya só foi derrotada graças à jaqueta da Sakura. Kaguya só foi derrotada por causa da jaqueta da Sakura. Vamos ver qual é que é. É, rapaziada, porque se não fosse pela jaqueta da Sakura, o Sasuke não teria como usar o Amenoten de cara pra trocar de lugar com a mesma e fugir da dimensão da Kaguya. Sensacional. Então, sim, a jaqueta da Sakura salvou. Eu queria uma jaqueta da Sakura dessa pra minha vida. Complicado. Mano, jaquetinha foda, tá? Mano, vou ter ver se não tem pra comprar aqui, mano. Talvez tenha aqui no Ali. O universo de Naruto. Salve, salve, meus analistas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente vai falar dela. Kaguya era pra ser um personagem do mundo de Naruto e ela poderia sim ter se tornado a vilã perfeita da obra inteira. Então, hoje, eu pretendo vir aqui para analisar de cabo a rabo tudo que deu errado nesse... Rabo tem. Que a Kaguya tem. A questão, mano, é que eu não gosto da Kaguya. Madara, pra mim, deveria ter sido o vilão final de Naruto. Ponto final. O cara fez tudo o que fez. A Kaguya não fez merda alguma e simplesmente se tornou a vilã pica. Passou-lhe o pau no Madara e veio bolada. O Madara fez tudo. Influenciou os outros. Mordeu os caras, pegou célula do caralho, ficou com árvore enfiada no rabo dele. Depois, não contente com isso, reviveu. Depois, não contente com isso, comeu a árvore de outra árvore. Ele adorava uma árvore, uma madeira e um pau. Não é à toa que ele era amigo do Hashirama. Então o cara comeu árvore, comeu fruto. Ele saiu de um humano normal para um cara que é mais forte até mesmo que o Otsutsuki, pra depois simplesmente ser paralisado e comido o rabo dele pela Kaguya, que depois foi vencida pelo Jutsu Sexy. Tá entendendo? E quando eu digo vencida, é vencida mesmo. Porque o Madara, a galera critica o Madara por ter sido vencido pelo jutsu de paralisia. Porque muitos falam, né, que lá o Obito, quando deu, Obito, entre aspas, né, Obito, Zetsunega, aquela merda toda, quando deu-lhe a madeirada por trás, lá ele, do nosso amado querido Madara, simplesmente ele paralisou, né, tem uma técnica de paralisia, deu aquela paralisada no Madara, e aí Madara simplesmente, a partir dali, virou lixo, né, virou um saco de batata, tá entendendo? A questão é que a Kaguya também foi vencida por uma técnica inútil, a técnica do Jutsu Sexy do Naruto. Ela ficou toda iludida, molhada, molhou La Shalomba, e aí depois... Ah, mano, é essa aí, é essa que é a deusa de você, é essa que é a tua deusa, Lucas. Porque eu tô chamando ele de Lucas, é Luca, tá? Porque eu vi que ele não gosta, então... eu vou chamar. Caminho. Outra coisa que eu pretendo fazer aqui são algumas teorias que eu vim refletindo de uns dias pra cá, acerca dos Otsutsukis e que podem estar interligadas com até alguns foreshadows deixados pelo Kishimoto. Pois é, né? Quem diria? O homem às vezes deixa algumas pistas pela história e parece saber o que tá fazendo, não é verdade? Mas antes de mais nada, já aproveita pra se inscrever no canal. Tentei, olha aqui. Caralho, mostra tentei pra nós. Fazendo, não é verdade? Mostra tentei pra nós. Tentei, mano. Only you. Tentei. Ninguém dá nada, tá? Faremos brevemente um pequeno exercício comparativo para entender com exatidão o caso do final de Naruto. Imaginemos que, em Jujutsu, durante o arco final em que todos estão enfrentando Sukuna, uma grande guerra interminável, vemos que, subitamente, o Rei das Maldições é imobilizado por Uraume e ela sorrateiramente fala: essa história não é sobre você, Sukuna, é sobre a deusa da energia amaldiçoada. E do nada surge um deus da energia amaldiçoada que nunca havia sido citado antes. Aí eu te pergunto, você acha que isso seria bom para a Sukuna? E também para a obra inteira de Jujutsu? Rapaz, porque foi basicamente isso que eu senti enquanto li o mangá de Naruto naquela época. Nós estávamos lá, focados na guerra, em todos os conceitos que foram aparecendo. E aí do nada surge o Zetsu falando que vai trazer a Kaguya de volta. Mas Kaguya? Quem é Kaguya? Kaguya Kimimaro? O Kimimaro era Kaguya, né? Ah, a Kaguya, aquela lá que foi mencionada no capítulo... Inclusive tem um vídeo do Kimimaro, tem a história do Kimimaro aqui no canal, muito antigo, foda, mas tem um vídeo do que eu falo sobre o Kimimaro e o Kaguya serem supostamente representantes oficiais dos receptáculos do Otsutsuki, tá entendendo? É loucura, é erva, mas tu vai gostar. 670, né? 30 capítulos antes da história inteira ser finalizada. Você quer falar que ela é a vilã final, Kishimoto? Eu não preciso explicar o quão importante é o final de uma obra para a conclusão da mesma, né? Em Bleach, por exemplo, nós sabemos que o final da Guerra Sangrenta de 1000 Anos foi muito rushado no mangá. Mas muito rushado mesmo. O público consegue sentir quando as coisas não estão sendo explicadas da maneira correta e quando 1001 conceitos novos vão simplesmente brotando na tela. Porque precisam brotar antes que o tempo acabe. É necessário. Mas ainda assim, Bleach
Bleach não fez nada como o desrespeito gerado pela aparição da Kaguya. A maior vítima desse desrespeito gerado pela aparição repentina da Kaguya foi ninguém menos, ninguém mais que o próprio Madara. E não, eu não tô só falando daquela cena já mencionada em que o Zetsu atravessa o peito do Uchiha, mas sim literalmente tudo que envolve Madara e a Kaguya. Além do fato do maior shinobi do mundo ninja ter sido solado pelo Akatsuki com menos feitos da obra inteira, podemos dizer que ele foi literalmente usado como um mero corpo e ferramenta para a ressurreição da Otsutsuki. Foi usado como um mero peão inútil e descartável. Ele virou primeiro uma bola de carne desfigurada para dar origem a algo muito superior em beleza e poder, já que vemos que o Sasuke mesmo afirma que o chakra dela era evidentemente maior que o do Madara, sendo o Jinchuriki da Jubi. E bom, além de ser usado como receptáculo contra sua própria vontade, Madara terminou de um jeito humilhante ao ser simplesmente cuspido pela Kaguya. Cuspido, como se ele fosse uma mera sujeira no dente ou um catarro preso na garganta da deusa coelho. Cara, sério, isso pra mim foi tão humilhante, se não pior do que o Sukuna Pou. E eu não tô dizendo que o Madara deveria ter respeito ou que a Kaguya ter feito isso foi o principal erro do final de Naruto. Não, esse é só mais um dos problemas, cara. Esse não é o maior dele. O maior problema seria, obviamente, Bundão do Naruto, mano, caralho. Não me contive aqui. Olha esse bundão do Naruto aqui nesse quadro, mano. O moleque tá embrasado, Naruto. Caralho. execução. 30 capítulos. 30 capítulos da história. O vilão final de um mangá de 700 capítulos foi introduzido faltando 30 pra história acabar de vez. E o pior de tudo, ele foi introduzido durante um infodump, que é quando algum elemento do roteiro começa a vomitar informação na tela, porque não tem outra forma de apresentar aquilo na história. Então, sim, é durante o meio menos sutil de todos que temos a introdução da grande deusa Kaguya, a mãe do chakra. E não é nem apenas essa execução que é o grande problema. Eu ainda não cheguei lá. Mas sim o todo. Cara, é sério. A deusa Kaguya deveria ser algo bem mais trabalhado e com uma variedade de jutsus gigantesca do que apenas socos, cabelos, ossos desintegradores, o que é algo bem estranho, mas até que faz sentido pela natureza das Gudodamas. O que salvou a Kaguya na questão de poder foi ela ter ido pra várias dimensões, né? Tanto dimensões que nem ela sabia o que ela tava fazendo direito. Mas o que deixou ela com essa aparência de ter mais poder na nossa cabeça. Não tô dizendo que isso é realidade, tá? Mas o que deixou a gente, caralho, mano, realmente a Kaguya parece foda, porque ela ficou indo em dimensões. Aí ela tinha essa capacidade, mostrava que ela tinha muito poder. Mas realmente em variedade de jutsu. E teletransporte interdimensional. Ok. Eu sei que falando assim até parece que ela tem um arsenal grande, né? Mas o Kakashi apresentou mais jutsus do que a mãe Ninja deusa dos do jutsu, chakra, né, sabe? Não parece meio bizarro? Mas calma, pior que a falta do leque de jutsus dela é o fato de que ela perde em disputas de chakra pro próprio Naruto. A mãe do chakra perde disputas de chakra pro Naruto. Assim, vamos lá. Ela e Naruto entram em uma batalha de Ora 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 clássica e ela vence dele naquele momento. O que, beleza, é um feito legal. E pouco tempo depois, ela trava tanto ele quanto o Sasuke em uma paralisia com o seu toque. E o Zetsu começa a absorver o chakra de ambos pra sua mãe. E, caras, faz algum sentido o Naruto conseguir superar a mãe do chakra, a energia dela, que tava no corpo do Madara Uchiha, somado, né? Veja bem, somado com a 10 caudas. O Naruto tem mais chakra que isso. Não é 7, nem 8, nem 9. É literalmente a Jubi, 10 caudas. Faz algum sentido o Naruto ter conseguido quebrar esse controle da Kaguya meramente tendo o seu chakra, metade da Kurama e uma partezinha de cada biju? Tipo, eu não tô falando que isso é pouca coisa. E um pedacinho do protagonismo. E uma ervinha do Kishimoto. Tá em questão de sistema de poder, isso é bastante coisa, mas tem que lembrar de tudo que eu acabei de mencionar da Kaguya, tá? É Kaguya, Madara e 10 caudas. E lembrando que mesmo com tudo isso, o Sasuke ainda percebia sim, claramente, que a Kaguya era superior em chakra. Se até o Sasuke percebeu isso, e ele não é nenhum ninja sensorial, é porque a coisa realmente era evidente, era óbvia. Mas aí o que acontece? Naruto, só pelo poder da motivação, e depois de assistir uns 10 AMVs da Dark AMVs, né, ao som de Linkin Park in the End, teve ânimo suficiente pra simplesmente quebrar a paralisia da Kaguya e continuar a luta. E eu não tô brincando, era pra aquela luta ter acabado ali mesmo. Ah, mas Luca, mas aí não teria anime. Você não acha que seria ruim se tivesse terminado ali daquele jeito? Sim, seria horrível. Por isso mesmo que o Kishimoto deveria ter impedido aquela situação toda de começar. Mano, se inscreve no canal do Luca, ele tem que bater 100 mil inscritos. Pô, nesse vídeo não precisa se inscrever no meu canal. Vai lá no canal do Luca e se inscreve no canal dele. O Lucas precisa bater 100 mil inscritos. O canal dele é muito bom. O cara sabe, o cara faz um conteúdo bom, de qualidade na internet. O bicho é brabo, gosta de brigar com os outros na internet. Então não tem por que tu não se inscrever no canal dele, mano. O canal dele é melhor do que o meu.
Então, o que você tá fazendo aqui? Tu gosta do meu, tu vai adorar o dele, tá entendendo? Essa é a moral. A questão é, se tu também quer se inscrever no meu, a gente tá na meta de bater 225 mil inscritos até o final do Natal. Ho, ho, ho. Ajuda a gente aí a bater essa meta. Tá fácil, falta pouquinho, mas eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Mas o principal aqui é o do Luca, tá bom? 100 mil, porra, ajuda o cara lá, mano. Em primeiro lugar, fazia o Naruto sentir ela graças ao modo Senin e evitar ser tocado por ela, ou qualquer outra coisa do tipo, porque, cara, até mesmo o Sasuke disse uma coisa muito importante antes disso tudo acontecer. Ele diz algo como: Naruto, fica ligado, se eu ou você morrermos, o mundo literalmente vai acabar. Somente com o seu poderzinho da luz e o meu poderzinho super dark emo das sombras, juntos, é que nós podemos selar essa deusa que está em nossa frente e salvar o planeta Terra. E eu considero essa cena muito boba no mangá, cara. Sei lá, parecia um roteiro de Vingadores, pelo amor de Deus, Kishimoto. Mas aí do nada eles são pegos pela Kaguya e saem daquilo como se fossem nada. E toda essa execução forçada e mal feita só tira cada vez mais pontos da Kaguya, sendo que isso nem é culpa dela diretamente. Eu admito, eu gosto da Kaguya. Pra mim ela tem muita coisa boa, muito mais do que ruim. Só que Tu gosta porque a Kaguya é bonita, porra. A Kaguya tem uma vantagem, como eu sempre falo pra galera. O design do personagem, às vezes, supera a história do personagem, supera poder, supera tudo. Tudo que até mesmo que o personagem fez. O design dele salva. E a Kaguya, sim, veio com um design bonito, belo, uma deusa grandiosa e enche os olhos, né? É muito bonito de ver. Então, quanto mais tu vê imagens da Kaguya, assim, ó, tu não vê muito sobre a Kaguya, só ouve e lembra dela em feitos, tu tem raiva dela. Eu já senti raiva da Kaguya. Mas a partir do momento que tu começa a ver imagens da Kaguya e ver ela fazendo as coisas, tal, chorando, ou na própria cena ali tentando abraçar o Naruto e o Sasuke pra pegar o poder deles, o rosto dela fica um rosto meigo e ao mesmo tempo aquele rosto maligno que guarda um poder absurdo sem falar nada. A bicha não falava nada. Era uma beleza e uma monstruosidade ao mesmo tempo. Então o design dela e a aura que ela emanava ali faz com que a gente tenha esse apego pela Kaguya visual, porque em feitos, em história e fala, a bicha nem fala, tá ligado? A bicha assim, porra, é uma frase no máximo, porra, pelo amor de Deus. não dá Então pra o lá que design ela foi citada em algum momento da história antes dos últimos 30 capítulos da obra inteira. Não foi. Ela não tem nenhuma aparição. Ela não Kishimoto existiu, eu teve acho. 670 capítulos, 670 oportunidades pra colocar dicas ou pelo menos alguma informação sobre ela naquele mundo. Algum pergaminho, visão do Pen, qualquer coisa teria sido boa o suficiente. Fala que um detentor do Rinnegan teve alguma aparição e viu uma silhueta, faz qualquer coisa pra mostrar que você sabe o que tá fazendo e que ela tem potencial pra ser um mistério que pode ser solucionado pela audiência e que vai voltar na obra. Isso dá credibilidade na escrita, isso dá profundidade do personagem, isso atribui confiança. E antes que vocês me digam que o clã Kaguya do Kimimaro foi um foreshadow porque é literalmente o nome dela, Kaguya. Aquilo foi basicamente uma informação jogada ali, deixada pelo Kishimoto de maneira super abstrata e que deixou de lado sem mais nem menos. E ela até usa os ossos depois, né, os ossos que são provenientes do clã Kaguya, afinal de contas ela. E a aparência deles, ó, o cabelo, a cor do cabelo do Kimimaro. O resto do clã tem cabelo preto, tá? Mas a forma do cima do cabelo aqui é igual ao de um Otsutsuki, não só da Kaguya, fora os ossos, né? Então, assim, tem muita conexão. A questão é que realmente tem conexão, como eu fiz o vídeo sobre isso, vai assistir o vídeo sobre isso, ainda assim falta, né? Ela é a Kaguya, mas é só isso, essa é a única similaridade, não é como se tivesse alguma coisa, algum conceito e tal. Uma coisa que eu posso ressaltar, na verdade, é que o clã Kaguya enlouqueceu, assim como a própria Kaguya. Eu não sei se eu considero isso tecnicamente um foreshadow, porque isso é uma coisa que a gente vê mais no anime, mas que ao mesmo tempo até tem uma certa correlação com a mentalidade autodestrutiva da Kaguya, né? De que o poder fez ela ficar louca e teve toda essa parte da autodestruição, assim como o clã Kaguya, que também ficou dodói, eles começaram a criar guerra com quem era mais forte que eles e morreram todos. Então, pode ter sido? Pode. Eu acredito que foi? Não. Mas tudo bem. Se o Zetsu em algum momento tivesse mencionado a palavra mãe, ou algo assim, em alguma conversa secreta com ele e sua outra metade, ou qualquer coisa do tipo, cara, aí sim nós teríamos mais informações que pudessem comprovar a existência planejada da Kaguya. Além de também termos mais profundidade nos planos de Zetsu, o que tornaria um pouquinho mais plausível a sua traição a Madara. Kaguya era uma jogada perfeita e tivesse sido planejada de uma maneira mais cautelosa e se tivesse mais tempo de tela e profundidade. Mas acabou que ela se tornou um personagem pautado em um conceito rushado com pouco tempo de tela e uma explicação e motivações confusas, pra dizer o mínimo. Mas então, qual seria a verdadeira ideia por trás da Eu acho que o Kishimoto pensou o seguinte, mano, tá, vai acabar Naruto aqui, e a galera falou pra ele, mano, tá, qual é o vilão final?
É, o Madara, né? O Madara veio um final, eles vão estar com o Madara, vão vencer ele ali, pá, 100%. Eles falaram o seguinte, tá, se vencer o Madara, como é que vai continuar a história? Não, mas eu não quero continuar a história, o Kishimoto falou. Não, pera aí, senta aqui. Tu vai continuar a história. Sempre tem a história do filhinho. Sempre tem um filhinho. Em Bleach teve filhinho, Naruto vai ter filhinho também, papai. Dragon Ball teve filhinho, só que a gente não percebeu, tá? Até em Dragon Ball teve filhinho. O Gohan ia assumir o manto do nosso amado querido Goku. Só que no final não deu muito certo e foi continuando. E Dragon Ball é tão lendário, tão antigo, tão tá na nossa vida que a gente nem percebeu que o Gohan começou. O Gohan virou um guerreiro Z, né? Daí o Gohan veio pra assumir o papel do Goku. E depois virou um guerreiro Z ali, pai, foi deixado de lado, de lado, de lado. Goku voltou a ser o foco de novo, porque já nem era mais, vou ser bem sincero, nem era o Toriyama que fazia totalmente as coisas. Qualquer um ia lá e fazia, tá ligado? Claro que tinha o aval do Toriyama e tudo mais, mas a gente, tu entendeu o que eu quis dizer, tu não é burro, né? Tu não é burro, tu entendeu o que eu falei. O ponto é esse, exatamente o fato de se não tivesse Kaguya, não ia abrir pra esse universo todo de Otsutsuki que veio depois da Kaguya. Veio uns 600 Otsutsuki, então a gente tá no Shibai já, mano, que é um cara que abriu mão do corpo e os caralho. A história de Boruto pode continuar com vilões ainda mais fortes pra ele enfrentar. Então, e aí? Eu acredito que eles implantarem, bota a Kaguya aí, porque eu tenho certeza que se a gente quiser fazer uma continuaçãozinha que chamou de Si, vai ter como ligar, vai deixar um pouquinho aberto para o espaço. A gente sai da Terra e vai pro espaço, tá ligado? Kaguya, a mãe do chakra. A ideia de colocar um deus para subjugar Madara por suas transgressões é realmente boa, e poderia ter sido incrível se bem executada. O objetivo dela, de ser uma pacifista, é representado diretamente em seu incrível design, a calma e serenidade da Princesa da Lua, que na mitologia japonesa já era tratada como um ser de absoluta beleza e excentricidade. Ela não quer o combate, até porque aquela terra é dela. Se houvesse destruição, isso iria afetar o que é dela, então ela não quer combate. Ela é pacifista, mas ela vai lutar. O próprio nome Otsutsuki significa grande árvore de bambu, fazendo referência ao conto mitológico da princesa Kaguya, que nasceu de um bambu. A personagem em si mistura conceitos de diversas religiões, como também em Gênesis, onde vemos que Eva come o fruto do pecado, e inicia toda a queda da humanidade. Nós vemos no flashback da Kaguya no anime, que não é canônico, mas pode ser levado em consideração, que ela era inicialmente benevolente, e se importava com a humanidade ao ponto de comer o fruto pela mesma, para apaziguar os conflitos humanos. Ela precisou do poder para acabar com a guerra. Podemos dizer que ela é uma traidora de sua própria casta, pois ela escolheu ficar na Terra e proteger a mesma da invasão de outros Otsutsukis, que simplesmente iriam dominar o planeta, e comer ele, obviamente. Então nós estamos vendo nos adventos de Boruto que existe toda uma grande questão do ego e amadurecimento que envolve o Jubi, e também o fruto do chakra, pois atualmente em Boruto 2 Blue Vortex, vemos a Jubi começar a ganhar consciência e evoluindo com o tempo, tendo novas experiências e realmente amadurecendo, o que nos leva a crer que inicialmente o fruto seja um grande aprimoramento de poder bruto e que também aumenta sentimentos negativos, como a possessão e o ego unificado, já que é muito chakra de uma só vez, é muita energia primordial, e o que faz sentido quando vemos que a maior missão da Kaguya sempre foi unificar o seu chakra pela mesma, o egoísmo. Mas inicialmente ela fez tudo isso por amor, ela comeu o fruto por amor, para ter poder e para proteger, e esse mesmo amor que fez ela ficar louca e perder os seus objetivos. É similar a toda a maldição do ódio dos Uchihas, já que o Sharingan é proveniente da própria Kaguya, não aparenta ser algo que todos os Otsutsukis tenham em si, mas sim que foi algo gerado por ela. Mas isso é uma teoria minha, tá? Eu não tenho certeza se tem algum outro Otsutsuki que teve Sharingan. Mas enfim, tudo isso da Kaguya é para a unificação do ego. Por isso ela declarou guerra com seus filhos e também fez isso quando ela declarou guerra ao mundo em sua ressurreição. E cara, tá vendo? É uma ideia muito boa de personagem, com um tema profundo, bem estruturado e que pode ser desenvolvido agora em Boruto. A forma da Jubi mesmo, sendo uma besta de puro caos e destruição insana, faz muito sentido quando a gente analisa a questão primitiva do ego e seus impulsos, e serve como um prelúdio do que seria apresentado na sequência da história. Uma história que, à primeira vista, aparenta ter Kaguya como a protagonista, se você for analisar pelo contexto cronológico e pelo ponto de vista dela. Ela chegou na Terra, trouxe todo o poder do chakra, ela deu a vida a tudo isso. Mas não, a história do mundo vai muito além disso, e é o que nos leva ao próximo tópico. A saga dos Shinobi, poder bruto versus a estratégia ninja. Como eu
pensando aqui agora, será que a Kaguya volta? Trariam ela de volta de alguma forma? Uma redenção da Kaguya? Porra, porque todo mundo tem redenção. Até o merda do Itachi teve redenção. Por que Kaguya não pode ter? Eu deixo essa pergunta pra ti. E deixo uma outra pergunta. Por que o senhor não se inscreveu ainda no nosso canal? Meu e do Lucas. E do Lucas do Analista. Porra, tá de sacanagem? Se inscreve aí. Ajuda a gente a eu bater 225 mil inscritos até o Natal. Ho. E o nosso amado e querido Lucas até também o Natal. 100 mil inscritos. Ajuda a gente, por favor, dá essa moral. E vai hypando o vídeo também. Dá uma hypada que o hypar, mano, ajuda muito. Hoje em dia é o meta, né? Hypar é o meta. Tem um hype aí, manda pra nós. Dito anteriormente? Não. A saga dos Shinobi não é apenas a história de Kaguya e do Chakra. E a luta final contra Kaguya prova exatamente isso. Embora ela seja considerada uma deusa superpoderosa, detentora de toda a energia daquele mundo, podemos dizer que Kaguya é bem limitada. A história dos ninjas é uma história de constante evolução, criatividade, inteligência e aprimoramento da técnica, juntamente do esforço físico. E nisso tudo, Naruto é literalmente um gênio. Vemos que os jutsus da Kaguya são sempre simples e diretos ao ponto, simplesmente poder bruto e condensado. Já o personagem Naruto sempre foi conhecido por suas artimanhas em batalhas, como quando ele peidou na cara do Kiba para confundir seu faro, ou se transformou no Akamaru para um ataque surpresa. Também teve a luta do Neji, que ele usou a tática de cavar um túnel e pegar ele desprevenido quando tivesse desligado o Byakugan. Isso tudo é malandragem. E sim, eu falo pra vocês que o Naruto é gênio de combate, assim como o Goku, né? De combate ele é gênio. Os ortodoxos de Naruto sempre foram chave para muitas de suas vitórias que fogem do padrão convencional do combate. E Kaguya não tem sagacidade, ela é só poder. Ela literalmente foi enganada pelo jutsu sexy e tomou um mocão na cara por isso, além do fato dela ser ingênua e não saber lutar direito, tendo que diversas vezes depender e ser auxiliada pelo Zetsu Negro, com táticas simples como o conselho que ele deu de separar o Sasuke e o Naruto e lidar com um de cada vez. Se ela tivesse simplesmente feito isso com Naruto e Sasuke e tivesse lidado com cada um de uma vez separadamente, simplesmente deixar todo mundo lá e ir atrás do Sasuke, pronto, ela com certeza teria tido mais chances de dominar o mundo. Mas o Kishimoto reduziu a ela só poder bruto e insanidade. Tanto que eu falo Kaguya versus Madara, onde eu falo a Kaguya pode ser mais forte que o Madara em poder, pode até ser mais forte. A questão é que ela não tem experiência de batalha nenhuma e o Madara em batalha é muito superior. Ou seja, eu vejo o Madara assim vencendo a Kaguya por causa disso. A Kaguya não tem experiência nenhuma, o Madara ia enganar ela facinho, mano. Facinho, a mesma coisa que tu botar assim, pensa, tu tem um cara que é muito forte, muito bolado, e um cara que também é muito forte, só que é um pouquinho menos forte, tá ligado? Só um pouquinho. Só que é muito experiente de luta, ele nasceu lutando, que nem o Madara literalmente nasceu lutando, e liga também com o que o Luca falou, ele é um ninja. O Madara conseguiu o poder como um Otsutsuki e a mente de um ninja, que usa o que tiver na frente dele pra te passar-lhe o vapo, pra te levar pro Vasco. Agora, o Madara era a junção dessas duas coisas, que o Madara é foda. Não é à toa que o Geek é fanboy do Madara, o Super Geek, porque realmente o cara é pica, mano. Ele é um ninja Otsutsuki, porra. É óbvio que ele passaria Kaguya na minha visão. Ele, porra, Kaguya pensaria, tá, eu vou pegar ele aqui, corta a mão dela, enfia a mão dela no próprio rabo dela e deu, porra. O Madara faz isso, tá entendendo? Então por isso que eu penso, cara, Madara é a junção perfeita de tudo que tem no mundo de Naruto. E é por isso que eu digo, Madara deveria ter sido sim o vilão final, ou não sei, mas uma redenção dele pra lutar contra Kaguya, alguma coisa. Já que o Kishimoto sempre faz uma redenção, faz a redenção do Madara, então, na época, e lutem contra Kaguya. Ele ajuda, ele sacrifica pra vencer Kaguya. Eu falo, não, se eu não vou fazer, ninguém vai fazer então toma. Alguma coisa do tipo. Porra, porque dá mais valor pro Madara, porque realmente ele é excepcional como personagem. Porra, ele é a junção de tudo, né? Infelizmente. O que não é algo tão ruim, tudo bem? E agora bora falar um pouquinho sobre as minhas teorias. Falando um pouco agora sobre as teorias acerca da Kaguya, eu acho que eu não devo ser o único que percebeu literalmente a presença de castelos em duas das dimensões que a Kaguya se teleportava, né? Esses castelos, quando eu os vi, diretamente relacionei com possíveis futuras aparições em Boruto. E me remeteu na mesma hora ao castelo que o Sasuke se infiltrou e enfrentou o Urashiki. Lá é possível ver claramente a existência de uma grande estátua de algum Otsutsuki, o qual eu cogito que seja um dos que ainda não apareceram na obra, e que possivelmente já foram mencionados nas grandes representações cravadas em pedra na outra dimensão que o Sasuke viu, ao fundo. Tem dois que estão destruídos, eu acho que é um desses dois. Eu também acredito que ele possa ser inclusive um antigo monarca dos Otsutsukis, e assim, ele poderia sim também ser o pai da Kaguya, que sabemos que na mitologia japonesa, Kaguya é uma princesa, sendo assim, não seria impossível que existisse um Otsutsuki rei, ou um Otsutsuki imperador. E eu não tô me referindo necessariamente ao Shibai, tá? Embora possa sim ser o caso de que ele é a representação dessa estátua. Não é impossível, mas é interessante ver que o Shibai é detentor
fator do Jogan, assim como o Boruto, desde o seu primeiro episódio na série. E eu consigo ver notoriamente toda uma relação de evolução espiritual do indivíduo com o Jogan, ao mesmo tempo que é oposto a todo o caminho percorrido por Kaguya. Poderíamos até mesmo relacionar Shibai com a proposta do gnosticismo, que é uma doutrina que visa obter a verdade por trás de todo o plano material, também chamada de gnose, e transcender diretamente para algo muito além. No caso de Naruto, sendo algo muito além dos Otsutsukis. Assim, atingindo a plena iluminação, o qual acredito que tem relação com os poderes do Jogan. Mas isso é só uma parte da minha teoria mesmo, que eu irei aprofundar mais futuramente e em outras ocasiões, em que eu vou focar mais em Boruto como um todo. Até porque ainda tem o outro castelo lá no reino de lava da Kaguya que a gente não tem nenhuma informação. Pelo menos eu não encontrei nada. Mas agora, voltando um pouquinho pra Kaguya. Em terra de Otsutsuki, quem domina Taijutsu é rei. E uma coisa que me fez refletir muito sobre os meios para derrotar Kaguya foi o fato de que Taijutsu aparentemente funcionou contra ela. Também funcionou contra o Madara e até mesmo contra o Momoshiki. Podemos ver que o meio físico e corporal continua sendo uma arma e tanto para enfrentar esses seres que transcenderam a própria realidade. O que é bem irônico e ao mesmo tempo peculiar. E o que me leva também a crer que não pudesse ser impossível que futuramente víssemos o Rock Lee lutando contra outros Otsutsukis que fossem surgir, e assim libertando os 8 portões, imitando Gai e enfrentando um ser ainda mais poderoso. Na verdade, isso dá muita importância em geral pro personagem do Rock Lee, porque ele pode virar um novo professor e virar à frente de novas batalhas contra os Otsutsukis, ensinando Taijutsu avançado para diversos shinobis, abrindo portões e tudo mais, e sendo simplesmente muito efetivo em batalhas de alto nível. Seria interessante também ver o tamanho do pau que a Kaguya ia tomar do Lee caso ele estivesse lá naquele momento. É claro que ela não ia morrer, afinal de contas, regeneração e etc, mas ia facilitar bastante o selamento, né? Mas sim, a gente tem que dar alguns méritos de foreshadow deixado pelo Kishimoto em Naruto clássico. A começar pelo Zetsu, já que no Shippuden Zetsu deixou claro que sempre ficou observando as reencarnações de Indra e Ashura. E temos aquela cena dele no clássico, após a luta de Naruto e Sasuke no Vale do Fim, em que ele comenta que achou interessante. Agora, mais uma vez, essa cena foi deixada aí de maneira altamente abstrata, podendo facilmente ser apenas uma mera referência a Akatsuki, observando um Jinchuriki alvo, né? Kishimoto não consegue ser específico com o foreshadow. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque em Bleach a gente não tem isso. Em Bleach é tudo específico, como por exemplo da vez que Ichigo não consegue falar o nome de Yurabara, porque aparece uma faixa preta na frente. E o preto é obviamente algo específico, porque remete a toda a questão do Osho, que futuramente a gente descobre que tem a questão do selamento, do nome real do Yurabara. Então é um foreshadow que é específico. Em Naruto a gente não tem isso. Em Naruto nossos foreshadows são bem abstratos, foda, tá? Porque o Kishimoto não tem muito palco pra trabalhar e muita organização, entre outras várias coisas que muitas também não são culpa só dele. Agora voltando um pouquinho pro Zetsu, com as novas informações dadas no Shippuden de que o Zetsu estava observando tanto Ashura quanto Indra e as suas reencarnações, dá a entender que o Kishimoto tentou mostrar que esse quadro representava Zetsu arquitetando tudo desde Naruto clássico, o que faz ter uma relação indireta com Kaguya, e também continua sendo bem forçado e com uma ampla falta de detalhes para fazer um foreshadow minimamente satisfatório. A obsessão de Zetsu pela própria mãe também tem relação direta com toda a questão da possessividade maternal e da dependência de um indivíduo por sua figura. Eu já falo que esse cara aqui é o karma da Kaguya, tá? Materna. E talvez eu faça um vídeo só sobre o Zetsu no futuro, eu acho que pode ser interessante, também para esclarecer alguns pontos sobre esse personagem esquecido e definitivamente mal escrito. Para finalizar, eu só gostaria de deixar claro que eu odeio o momento em que a Sakura vai lá e finaliza a Kaguya para que o Naruto e o Sasuke consigam a selar. Cara, ela é a mãe do chakra, e ela tem um Byakugan que pode deixar literalmente sempre ativo. E você vai me dizer que ela não viu a Sakura caindo lá Claro que ela não viu a Sakura. A Sakura é tão inútil, mas tão inútil, que ela desapareceu no próprio Byakugan. Tá entendendo esse poder de tão inútil que ela é? Ela desaparece, o Byakugan não pega ela, porque ela é irrelevante. O Byakugan pensou assim, não, não tem nada aqui, mano. Olhou pra... Não tem nada. E viu ela e patinha. Só que tinha. E era ela tão inútil que era essa porra. Direto no seu ponto cego. Tipo, o Kidomaru teve que fazer todo um malabarismo, testar hipóteses, jogar 1000 flechas pra acertar naquele ponto pequeno no clássico, né? Em uma flecha contra o Neji. Contra o Neji. E você quer que eu acredite que a mãe do Byakugan, que teoricamente poderia ter um limite absurdo pro alcance do seu Byakugan, se eu fosse o escritor de Naruto, eu faria ela ter limite global. Ia ser muito interessante e até remetendo a uma onisciência, né? Ia ser muito da hora. Mas você quer me dizer que essa senhorita não viu o corpo inteiro da Sakura se aproximando lentamente? Não precisa. Eu não compro. Só não dá. Entendeu? Só não dá. Mas sobre a Kaguya, é isso, cara. Espero que tenha gostado do vídeo. Amei o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tchau.